Oi galera, tudo bem? Mais um capítulo aqui, hoje é o capítulo número 4 do livro de Ruth, que nós temos visto, né? Tem contado a história de Ruth nesses capítulos, e eu tenho chamado de novela, porque é realmente uma novelinha romântica, bonita, e que traz muitos códigos, abre a nossa mente para muitas coisas no mundo espiritual. Deus fala muito comigo através desse livro. E um dos segredos, hoje a gente vai saber qual que foi a estratégia usada por Noemi, a sogra, para Ruth, a nora, para que e ela foi muito abençoada através disso, através dela ouvir e dela colocar em prática. Porque o segredo na nossa vida diária, o segredo é o que nós ouvirmos, o que a gente sabe que é bom, a gente colocar em prática. Porque a gente ouve muitas coisas, né? Eu vou falar para você colocar em prática tudo que você ouve, mas eu vou dizer para você, Deus, ele fala conosco de diversas formas, de diversas maneiras. E aí a gente tem que ter um discernimento de escutar e saber ouvir a voz de Deus. E fazer o que Ele nos manda. O segredo é ouvirmos e praticarmos. E um segredo aqui, nesse hoje que nós vamos ver no quarto capítulo, fala assim, olha, no capítulo 3 e versículo 6, diz assim: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Por quê? No capítulo anterior que nós lemos, a gente viu que quando Noemi soube que aonde Ruth tinha ido era na fazenda, nas propriedades de Boaz, ela falou, ele é o nosso parente chegado. Então você vai fazer o seguinte, você vai banhar-te, vai ungir-te, vai pôr teus melhores vestidos, um dos teus melhores vestidos, você vai descer a eira, você não vai se fazer conhecer, e até que ele tenha acabado de comer, ela, né, fez um planinho na cabeça dela. Olha, você vai para lá, você vai estar bem vestida, você vai estar cheirosa, perfumada, você vai estar exuberante, elegante, né? Você vai se arrumar e você vai para aquele local, porque ela devia saber, né, o costume daquela época, o que aqueles homens faziam. Então eles iam para um lugar e lá eles ficavam conversando, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, era o relacionamento praticado verdadeiramente, né? E eles sentavam para conversar e ficar bebendo. E aí ela falou assim que depois que ele bebesse bastante, ele ia se deitar, repousar. E era para ela, então, se chegar até perto dele, né? Aqui, quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás e lhes descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirás o que deve fazer. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres farei. E no versículo 6, que nós lemos agora há pouco, diz assim: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então ela fez direitinho, cumpriu as regras, tudo que Noemi havia dito para ela. Então você imagine a cena, ela se arrumando toda bonita, perfumada, e tinha um segredo. Naquela época, quando uma mulher, fazia esse ato de descobrir os pés do homem, é porque ela estava dizendo, você é o meu resgatador, me resgate. Porque era o ato dela descobrir o pé dele, né? Tinha esse significado. Ela está pedindo para que ele resgatasse, para que ele fosse o resgatador dela. E aí ela fez tudo isso, ela fez tudo conforme a sua sogra ordenou. Ela aqui fala assim que ela chegou de mansinho, que ela descobriu os pés e se deitou. E aí, quando foi de madrugada, assim já era de madrugada, ele acordou assustado e viu uma mulher deitada nos pés dele. Aí ele perguntou, né, para ela, quem és tu? Né? Quem és tu? Aí ela falou, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então o fato dela descobrir o pé, deitar-se aos seus pés, dela descobrir os seus pés, e ele teria que responder esse ato que ela fez. Ele poderia estender a capa sobre ela ou não, se ele não quisesse resgatá-la.
Aí ela falou, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aí ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres ou ricos. Então o que ele fez? Ele disse que o ato que ela tinha feito naquela noite, ele tinha se sentido muito envaidecido, ele ficou envaidecido com aquilo. Por quê? Porque ela devia ser uma mulher ainda jovem, muito bonita, ela estava muito arrumada, perfumada, e ela estava naquele momento ali sendo desejada. Ela podia ter dormido com ele, né? Ter transado com ele naquela noite, mas ela fez conforme a sogra havia falado com ela. E ela falou assim que queria que ele resgatasse ela, porque ele era resgatador. Estende a sua capa sobre mim, porque aí era o sinal de que ele iria resgatá-la, né? E ele ficou muito envaidecido. Ele falou assim, olha, ela era jovem, bonita, e ele não deveria ser tão jovem assim, né? Ele já era um senhor de mais idade. E aí, não tenha receio, tanto quanto disseste eu farei. Quer dizer, ele disse assim, você está pedindo para ser resgatado, eu vou te resgatar. Aí ele fala assim, um detalhe que é muito importante neste capítulo. Ele fala assim, só que tem outra pessoa na minha frente. Era uma fila, né? Sucessão. E ele falou, tem uma outra pessoa que é resgatador na minha frente. Então, o que ele faz? Ele fala assim, olha só, ainda voltando um pouquinho, quando ele fala assim que ela fez aquele ato, foi melhor que o outro. Ele deve ter se sentido muito envaidecido, né? Com aquela atitude. Aí ele fala assim... Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha só, a gente conhece tantas pessoas, né? E o que você tem ouvido falar a respeito dessas pessoas? De que forma? E aí eu faço uma pergunta, como será que estão falando de mim? O que será que estão falando de você? Que você é uma mulher virtuosa, que você é uma mulher inteligente, que você é uma mulher sábia? Quais são os adjetivos que estão falando de você? Porque aqui ele fala que todo o povo, quer dizer, a cidade toda, ela não era daquela cidade. Ela poderia ser uma mulher mal falada, ela era viúva. Ela estava num estado de viuvez e ela poderia usar esse estado para fazer o que ela quisesse, na liberdade do estado de viuvez dela. Mas aí ela estava sendo conhecida numa terra estrangeira como uma mulher virtuosa. Aí ele fala, né, na verdade, que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu, quer dizer, estava mais próximo, né, na sucessão daquela família de ser o resgatador. Aí ele falou assim, para ela ficar lá, para ela, ele fala assim, fica aqui até o amanhecer. E aí ela ficou lá, ainda fala assim, ficou-se pois deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, né? E porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Então ele queria preservá-la, dela ficar mal falada, das pessoas verem, né, de uma outra forma aquela atitude que ela teve. Ela queria simplesmente ser resgatada, ser acolhida, ser amada, ser cuidada. E ele não queria difamá-la, né? Tô lembrando agora que até José, né, o noivo de Maria, quando ele soube que ela estava grávida pelo Espírito Santo, ele poderia ter abandonado-la. Ele estaria de boa, mas não, ele preferiu assumir, correu risco, e ele foi simplesmente o pai, né, de Jesus Cristo. E aqui ele disse, né, para ela ficar lá, e eles ficaram, tal. E aí o que aconteceu? Ela levantou, e ainda aí, quando eles levantaram cedo, que eles acordaram, ele disse assim para ela, estende aqui a sua... Ele disse assim, como tal. Ele disse assim, ela estava com um manto, né, coberta com um manto. Ele falou assim, coloca aqui o teu manto, tal. E ele colocou comida para ela, aqui, olha, no versículo 17. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto se não resolver este caso ainda hoje. Então, tudo que aconteceu,
dela ter ido até aquele eirado, dela ter ficado observando ele beber, ter ficado observando onde ele ia se deitar, dela ter ido se deitar aos seus pés, de ter descoberto seus pés, de ter pedido para ele resgatá-la, ele ter ficado tão envaidecido com aquela atitude dela, dele ter dito que queria resolver aquela situação porque tinha um resgatador mais próximo, quer dizer, à sua frente, que ele podia querer resgatá-la. E aí eles conversaram, ele falou que ia fazer o que ela estava pedindo, eles passaram a noite ali junto, ela deitada aos pés dele, enquanto se levantou de manhã, ele ainda deu coisas para ela levar, né, de comida, deu cevada para ela levar. Quando ela chegou, ela contou tudo para a sogra, e disse assim, e ele me deu isso para que eu não pudesse sair dali de mãos vazias. Você percebeu que quando a gente faz o que está determinado, que a gente faz aquilo que é estratégia de Deus para nós sermos abençoados, nós nunca sairemos de mãos vazias. Deus sempre fará por nós aquilo que, naquele momento, mesmo que se ela não precisasse de nada, aquilo foi uma forma de dizer, eu estou aqui para te resgatar, eu vou fazer tudo para te resgatar e você não vai sair da minha presença vazia. Você não vai sair da minha presença vazia. Eu tenho para te dar, eu tenho para te suprir. Eu tenho amor para te amar. Eu quero que você se sinta amado e desejado por mim. É isso, esse amor de Deus. Através desse amor, né? Que é dessa historinha tão romântica, mas que fala muito aos nossos dias de hoje, tá bom? Então é isso e até a próxima. Amanhã será o nosso último capítulo, não perca, tá? Se você ainda não viu nenhum desses capítulos, já foram 3, hoje é o 4, vá lá no meu Instagram ou no meu canal do YouTube e assista, tá bom? Você vai gostar. Tenha um dia abençoado. Tchau.